Bem-vindas! Gente, nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre a teoria do apego, que é uma teoria base, assim, para educação consciente, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cheia. Então, meus amores, a teoria do apego, ela surgiu ali por volta de 1950, 1960, quando começaram os estudos de um psiquiatra chamado John Bowlby, que começou a estudar as crianças, os bebês deixados depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, esses bebês que ficaram sem mãe, sem pai, que cresciam em orfanatos, né? Muitos deles deixados, abandonados no berço, né? E ele começou a estudar as consequências disso para essas crianças, né? E, e aí ele começou a desenvolver essa teoria que tem como base, ou seja, são técnicas que valorizam a criação de vínculos fortes entre pais e filhos, que têm como objetivo garantir a segurança emocional desses filhos, dessas crianças. São necessidades, então as necessidades das crianças, elas são atendidas prontamente com empatia, com respeito, com paciência e com calma. E a criação com apego, ela tem, né, essas necessidades. O que seriam essas necessidades? Tem como base essas quatro necessidades, que são proximidade, proteção, previsibilidade e diversão, que é o que a gente viu mais profundo na aula anterior. E aí, como resultados desses estudos, né, com bebês, mas também principalmente com macacos, né, com mamíferos, que representa muito essa nossa essência como mamíferos, como animais, comprovaram que o desenvolvimento harmônico e organizado de um cérebro que vivencia relações de respeito e amorosidade. Então, um bebê, uma criança que tem amor, que tem carinho, que tem conexão, que tem apego desde pequeno, ele tem um cérebro mais harmônico, mais organizado, porque a gente trabalha tanto o lado, o hemisfério direito quanto o hemisfério esquerdo, tanto o lado lógico quanto as emoções. Então, a gente tem um cérebro integrado quando a gente dá apego e amor para essas crianças. E aí tem uns estudos que eu queria trazer para vocês, uns experimentos que mais me marcaram, assim, da teoria do apego. Então, por exemplo, o John Bowlby, ele começou a perceber que alguns bebês, eles tinham comportamentos semelhantes, né? Mesmo se eles tinham mãe ou não. Por quê? Porque muitas vezes essa mãe estava indisponível, porque essa mãe não dava apego, não dava carinho. Então, era a mesma coisa de uma criança que não tinha mãe, muitas vezes. Ele também percebeu, fazendo experiência com primatas, né, com macacos, que no primeiro mês de vida, esse macaco, ele busca afeto. Eles colocaram esse bebê, né, no primeiro mês, e colocaram um espantalho ali do lado. E nesse primeiro mês de vida, esse macaco busca afeto, busca conexão com esse espantalho. No segundo mês, ele se aproxima, mas ele não se conecta mais. E no terceiro mês, ele já não procura mais. Ele desiste de buscar carinho. Ele entende que ele precisa dar conta de si mesmo. Ele entende que ele não é merecedor de carinho e de afeto. E ele começa a assimilar de que ele precisa dar conta de si, que ele não pode pedir ajuda, que ele não pode contar com ninguém. E aí, gente, isso traz consequências para a vida adulta, muitas vezes esquizofrenias, muitas vezes abusos, porque esse adulto ele vai crescer tão carente, que às vezes um mínimo de afeto que ele vai receber, ele vai se apegar, né? E por mais que seja uma relação abusiva, é como se ele não merecesse algo melhor que aquilo, né? E ele vai se apegar ao mínimo ali, porque ele está tão carente e tão necessitado. E aí teve um outro estudo do Carlos Gonzalez, que ele fez um estudo que a macaca, ela cresce sozinha. Então, quando ela tem um filho, ela amamenta e coloca de lado. Amamenta e coloca de lado. Mas depois ela assiste um vídeo de uma outra macaca fazendo carinho, dando colo, tirando o piolinho do macaco. E aí ela começa a fazer isso com o filhinho dela também. Ela começa a dar carinho, dar colo, tirar o piolinho, né? Ela começa a reproduzir essa questão de carinho, de apego, de colo.
E tem um experimento que fizeram com macacos também, onde eles colocaram um macaco bebê e dois espantalhos, um de ferro com uma mamadeira e um todo acolchoadinho, né, que dava esse carinho, esse colinho. E o macaco sempre preferia o colinho, a conexão. E isso mostra como que a conexão é a coisa mais importante. É o que tem que vir antes de tudo. Né? Então, muitas vezes a gente tem essa impressão de que o bebê precisa, por exemplo, depois do parto, sai do colo e já vai para o peito da mãe. Mas, na verdade, quando a gente estuda essa teoria do apego, a gente entende que, na verdade, o bebê precisa olhar para a mãe primeiro, sentir o cheirinho, o colinho dela primeiro. E depois a gente dá um peitinho, dá um mamar. Mas a conexão é muito importante, antes de tudo, tá? E aí a gente vai entrar agora nos 8 princípios da criação com apego, né? Da IPI, que é o Attachment Parent International, que dá, né? Que criou esses 8 princípios, que não significa que você tem que seguir todos esses princípios para você criar com apego, mas a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, né, que faz sentido para a gente, que a gente dá conta. Muitas vezes a gente não tem como, né, seguir alguma coisa, mas a gente precisa entender que a gente está fazendo o nosso melhor. Sem se cobrar, né, nesse sentido. Então, eu tomo muito cuidado quando vou falar desses princípios, porque não é uma obrigatoriedade, né, que você tem que cumprir para criar com apego. É só uma orientação, né? A primeira orientação é que o casal se prepare para a gravidez, para o nascimento e para a parentalidade. Que você saiba que a sua vida não vai ser a mesma depois de você ter filhos. Que você saiba que você não está tendo filhos apenas para cumprir um papel social, mas você entende a grandeza que existe em carregar um ser humano dentro de você, em gerar, em nutrir, né? Em educar um ser humano. Existe uma grandeza. E entender que é um grande salto quântico na vida da mulher, né? E não apenas algo para ser cumprido. E compreender também, se preparar, né? Preparar no sentido de autoconhecimento mesmo, para ter esse filho. Né? Preparar para se olhar, para olhar para os seus processos. É muito importante, né? Então, o segundo é alimentar com amor e respeito. Gente, a amamentação, em primeiro lugar. E caso essa mãe não consiga amamentar por algum motivo, que ela dê a mamadeira para o bebê com conexão e que seja só essa mãe que alimente. Que o bebê busque só esse cuidador, essa mãe principal para alimentar. Sabe? Porque aí ele vai ter essa relação de carinho e de nutrição com essa mãe. Que não sejam outras pessoas que alimentem, porque ele precisa do carinho e da conexão da mãe. E não de um alimento vindo de uma outra pessoa. Né? Então, muito importante que seja uma mesma pessoa. Então, o amor, esse apego, ele é construído, e isso é bem importante, tá? O bebê não nasce apegado à mãe, ele é construído. E uma alimentação, né, exclusiva, com afeto, com carinho, é essencial para a construção desse apego nos primeiros meses do bebê. Responder com sensibilidade às necessidades do bebê. Né? O bebê ele não tem condições de se confortar, de se acalmar. Então, responder às necessidades dele, para responder a gente precisa se conectar. Não é só sair enfiando o peito dentro da boca do bebê. É entender o que tem por trás, o que ele precisa. E a gente precisa estar calmo, a gente precisa ter empatia pelos sentimentos dos nossos filhos, a gente precisa de conexão. E se a gente não está conectado com a gente mesmo, se a gente não busca esse estado de presença, se a gente não busca silenciar a nossa mente, né, e fazer todo esse processo que a gente vem fazendo aqui no curso do Amanhecer, é muito difícil a gente conseguir se conectar, porque vão existir muitas barreiras, muitas crenças, né, óculos mesmo tampando a nossa visão, para que a gente realmente sinta empatia, para que a gente realmente sinta o que os nossos filhos sentem quando eles estão frustrados, magoados, tristes ou com raiva. Então, a gente precisa antes aprender a regular as nossas próprias emoções, para depois conseguir responder, né, e guiá-los no sentido de
de prepará-los, né? De criar uma preparação emocional neles. Usar toque estimulante, né? Contato pele a pele, usar muito o carregador, o sling, né? O baby wearing, amamentação, banho, massagem, muito contato pele a pele, é muito essencial isso. Garantir um sono seguro física e emocionalmente. A teoria do apego defende muito a cama compartilhada, né? Porque um bebê que não consegue se defender, não consegue se sentir seguro se ele estiver sozinho no berço, isolado, mas ele se sente seguro, calmo e tranquilo quando ele sente ali o quentinho da mãe, do pai, né? Quando ele está junto ali na cama compartilhada. Até o momento que essa criança precisar disso. Né, até o momento que essa criança realmente quiser. E aí eu já vi muitos relatos de crianças que com 3 anos escolhem ir para a caminha dela, né, e de uma forma natural. E é muito lindo porque a gente respeita a necessidade da criança, né? Então, e aí a gente aprende a parar de olhar para as nossas próprias necessidades, né? Muitas vezes a gente não está confortável. Então, é uma questão de como a gente pode melhorar isso, né? Pode colocar uma caminha do lado para ficar juntinho, pode colocar um colchão maior ou deitar no chão, mas a criança, ela se sente mais segura, né? E a gente atende essa necessidade de segurança dela, de proteção, quando a gente está dormindo junto. Praticar a disciplina positiva, né? Que é uma forma de educar que visa que tem vários princípios e a gente vai ver aí nas próximas aulas, tá? Mais a fundo a disciplina positiva, mas que principalmente visa desenvolver esse controle a partir de um locus interno, né? Desenvolver a autoestima, a voz interna da criança, e não só fazer com que ela aceite imposições, né? E sempre aprender a criticar, a desenvolver esse lado crítico, né? A partir do que eu sinto, do que eu quero. Eu acho que eu pulei né? Praticar a disciplina positiva, garantir um sono seguro. Tá. Então, esforçar-se pelo equilíbrio em sua vida pessoal e familiar também, né? Quanto mais a gente está disponível, né? Ou seja, quanto mais eu tenho tempo de observação, de treinamento para essa criança, melhor, né? Porque mais conectada eu vou estar, mais apegada eu vou estar. Então, quanto mais assertiva eu sou em atender, maior o apego. E aí a gente tem que atender as necessidades da família como um todo, né? E como que a gente pode organizar essa rotina dessa família, né? Quando envolve trabalho, mas essa necessidade da mãe também está disponível nos primeiros anos de vida. E aí a gente começa a se questionar em relação ao trabalho, que é o que acontece com muitas de nós, né? Porque a gente tem essa necessidade, sente essa vontade de ficar mais próximo para atender realmente essas necessidades. Então, buscar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar, tá? Ah, eu pulei o 6, não tá aqui, ó, tá vendo? Eu tô vendo que tá faltando. Não tá aqui escrito no slide, gente, mas o 6 é fornecer cuidados consistentes e amorosos, né? Ou seja, promover uma rede de apoio para criar uma rotina que maximize o tempo dos pais com os filhos, exatamente. Para a criança, o melhor é que ela fique o mais tempo possível em casa com a família, né? Em casa ou enfim, mas com a família, com a família. Então, não é o ideal que ela passe o dia inteiro na escola, mas que a escola possa fornecer formas dessa criança estar mais perto da família, seja colocando um horário de entrada mais flexível, um horário de busca mais flexível, para que cada família consiga se adaptar, de forma que essa criança fique menos tempo na escola, né, o tempo necessário, o tempo que os pais precisam, né, ou que essa criança tenha ali convívio, mas que assim, mesmo assim, ela passe mais tempo com a família. Então, é uma forma da gente repensar a questão de trabalho em relação com os nossos filhos também, né? Essa teoria do apego traz a gente muito para esse lugar do feminino,
E esse lugar do realmente eu quero estar sendo essa mulher que está o tempo todo para fora, né? Ou eu posso me olhar agora um pouco, me colocar no lugar de cuidadora, de mãe. E a gente se questiona bastante. Mas essa é a base, ter o conhecimento de que os nossos filhos precisam, têm essa necessidade de estar conosco. É essencial para a gente começar a tomar decisões na nossa vida, tá? Então, essa é a base. E aí vamos partir para as próximas aulas, que a gente vai falar de disciplina positiva, mas espero que tenha trago clareza para vocês até aqui.